Imagina só, ano de 1961. O diplomata mais importante do mundo sobe num avião para uma missão de paz e simplesmente nunca mais volta. A morte dele, num acidente aéreo super misterioso, acabou virando um dos maiores enigmas da Guerra Fria. Então, bora desvendar essa história. O cenário é a antiga Rodésia do Norte, que hoje a gente conhece como Zâmbia. Um avião, um homem, uma missão para evitar uma guerra civil. E de repente, esse avião cai. O único sobrevivente morre poucos dias depois, sem conseguir explicar nada. E aí, claro, as perguntas começaram a surgir na hora. O que de fato aconteceu naquela noite? E olha, a vítima não era qualquer um não, era Dag Hammarskjöld, simplesmente o secretário-geral da ONU. Uma figura respeitadíssima no mundo todo que estava lá, pessoalmente, tentando botar um fim num conflito super sangrento. A morte dele, claro, foi um choque global. E o mais interessante é que as suspeitas de que não foi um acidente não vieram de teóricos da conspiração. Vieram de gente muito poderosa. Para se ter uma ideia, o ex-presidente americano Harry Truman, logo no dia seguinte, soltou essa. Ele disse que Hammarskjöld foi morto, com todas as letras. Ele basicamente deu voz ao que muita gente já estava pensando. Tá, mas por que alguém iria querer matar o chefe da ONU? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá pro comecinho da carreira dele na ONU, porque, olha, ele definitivamente não era o que as superpotências da época esperavam. Pensa assim, em 1953, a União Soviética e o Ocidente queriam um administrador para a ONU, alguém para cuidar da papelada, sabe, manter tudo em ordem, mas sem se meter na política pesada. E aí eles escolheram esse economista sueco super discreto, que eles achavam que seria, digamos, inofensivo. Alguém fácil de controlar. Só que o tiro saiu pela culatra. E muito. O homem que eles julgaram inofensivo acabou transformando completamente o cargo. Em vez de um técnico quietinho, eles ganharam um líder super ativista, que se metia pessoalmente nas maiores crises do planeta e que, de quebra, inventou as forças de paz da ONU, os famosos capacetes azuis. Bom, vamos ver então como ele redefiniu esse papel e, nesse processo, acabou fazendo amigos e, claro, inimigos muito, mas muito poderosos. E o que é impressionante aqui é a mudança de postura que ele trouxe. Hammarskjöld não era um cara de ficar no escritório em Nova York, de jeito nenhum. Ele foi para a China negociar a liberação de pilotos americanos. Ele foi para o meio do furacão da crise de Suez. E ele criou do zero uma força militar internacional, a primeira força de emergência da ONU. Ele estava, na prática, construindo uma ONU que agia de verdade. E essa ONU, agora muito mais ativa e, digamos, assertiva, estava prestes a enfrentar o seu maior teste. Um conflito que se tornaria a grande obsessão de Hammarskjöld e que, no fim, selaria o seu destino. A crise do Congo. Para entender o tamanho do problema, em 1960, o Congo se torna independente da Bélgica, mas a coisa vira um caos total muito rápido. O exército se rebela, províncias riquíssimas em minério se declaram independentes e, claro, as potências da Guerra Fria viram ali uma chance de ouro. O governo congolês, desesperado, pede ajuda para a ONU e Hammarskjöld atende ao chamado. E o plano dele era ousadíssimo: mandar uma força de paz com 20.000 soldados para restaurar a ordem e, principalmente, para evitar que o Congo virasse um tabuleiro na Guerra Fria. Foi a maior operação da ONU até aquele momento. O problema é que a forma como ele fez isso o colocou em rota de colisão com praticamente todo mundo. E aqui está o X da questão. Hammarskjöld se recusou a usar as tropas da ONU para acabar com os movimentos separatistas e apoiar o primeiro-ministro que tinha sido eleito, o Patrício Lumumba. Essa decisão deixou a União Soviética furiosa, porque eles viam o Lumumba como um aliado. O líder soviético, Khrushchev, chegou a bater o sapato na mesa da ONU pedindo a renúncia dele. Do outro lado, os Estados Unidos e os interesses de mineração da Bélgica apoiaram a decisão porque ela freava a influência soviética. Ou seja, ele estava exatamente no meio de um furacão geopolítico. E é nesse clima de muita raiva, desconfiança e com interesses gigantescos em jogo que Hammarskjöld embarca naquele que seria seu último voo. Ele estava indo negociar pessoalmente um cessar-fogo com o líder da província separatista de Katanga, que era, aliás, apoiada por mineradoras ocidentais. Uma missão de paz de altíssimo risco. Ele nunca chegou ao seu destino. E aí, com o tempo, as teorias sobre o que aconteceu começaram a pipocar. A primeira investigação oficial, lá em 1962, disse que foi erro do piloto.
Mas testemunhas que estavam no local juraram ter visto um segundo avião, luzes estranhas no céu, depois apareceram supostas confissões de mercenários, documentos meio duvidosos falando de um complô da CIA e do Serviço Secreto Britânico. Ou seja, o mistério só aumentava. E essas dúvidas, olha, elas nunca sumiram. Pelo contrário, uma investigação mais recente da própria ONU, de 2015, encontrou 9 novas testemunhas. E o relato delas reforçava a ideia de que o avião já estava pegando fogo antes de cair, que ele estava sendo atacado. A cada nova evidência, a teoria de um simples acidente ficava mais e mais fraca. E toda essa incerteza sobre como ele morreu reflete muito bem a incerteza sobre o legado que ele deixou. Afinal, quem foi Dag Hammarskjöld? Um santo? Um mártir da paz? Ou será que ele foi um agente dos interesses do Ocidente? Essa divisão fica muito clara aqui. Para as nações ocidentais, ele foi um herói, talvez o melhor secretário-geral que a ONU já teve. Já para o bloco soviético e para muitos países que tinham acabado de se tornar independentes, as atitudes dele no Congo foram vistas como uma traição. O legado dele para esse grupo é, para dizer o mínimo, extremamente controversal. E talvez não exista elogio maior do que esse, do então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Ele disse que, comparado a Hammarskjöld, ele se sentia um homem pequeno e o chamou de o maior estadista do nosso século. Para líderes como Kennedy, a importância de Hammarskjöld era indiscutível. No fim das contas, a história de Hammarskjöld deixa uma pergunta no ar. Ele foi um homem que tentou usar a diplomacia, a cooperação, para resolver um problema que as grandes potências, as corporações e os exércitos de mercenários preferiam resolver na base da força. E a morte dele, tenha sido acidente ou assassinato, é um lembrete bem sombrio do que pode acontecer com quem ousa ficar no caminho de interesses tão poderosos. Fica aí a reflexão.